Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou falar sobre um assunto aí, um tema com vocês para a gente refletir, que é muito recorrente, infelizmente, ainda no nosso dia a dia, na nossa vida, que nos afeta tanto com relação a gente saber que fazem com a gente, como infelizmente, pior ainda do que fazerem com a gente, é quando a gente faz com os outros, que é a questão da maledicência. E para a gente refletir sobre os aspectos que envolvem essa questão da maledicência, eu trouxe aí uma história muito interessante que foi contada pelo Espírito Irmão X através das mãos de Chico Xavier no livro Pontos e Contos. E essa história ela vai falar pra gente, olha só que ironia, né? Ela se chama Resposta de Enéas. Essa história ela vem falar pra gente de um grupo trabalhador de uma casa espírita. Trabalhavam em uma mesa mediúnica, juntos ali, ou seja, teoricamente um grupo que trabalhava para a espiritualidade superior, um grupo que trabalhava em nome de Jesus, mas que infelizmente caiu nesse problema, caiu nessa situação. Eu acho interessante essa história porque ela, embora ela aconteça em todos os lugares, ela vem mostrar pra gente que pode ser em todo lugar mesmo, até naqueles que aparentemente parecem ser os mais bem intencionados, trabalhadores aí do evangelho, muitas vezes podem cair, ou seja, ninguém está livre desse problema, dessa chaga aí, mas que depende muito da nossa atuação para poder extirpá-la. E nessa história, o Irmão X nos conta que estava ali o grupo esperando o médium Palhares, quando o velho Azevedo Cruz, que era o doutrinador da sessão mediúnica, aquele que conversava com os espíritos, tentando convencê-los a mudar de conduta, a melhorar o seu pensamento, a melhorar a sua vibração, ele ficava ali mexendo no seu bigode longo e comentando. Não repararam a ausência do Guilhermino? Faz muito tempo que ele não aparece nas sessões. E aí a dona Mária, que era outra trabalhadora, piscando os olhinhos, comentou: "O que terá acontecido?" E aí o orientador do grupo tornou: "Não sabem? O nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde nem se afasta do mau caminho." "Que diz?" perguntou a dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos óculos. "O Guilhermino desviou-se tanto? Será possível?" "Ora, ora!" aventurou uma senhora na turma sussurrando. "A esposa dele é uma infortunada. O Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam as obrigações do lar." O Azevedo, com os olhos transbordando de malícia, acrescentou: "Nunca me enganou, Patife, velho malandro Guilhermino. Simples lobo em pele de ovelha. Conheço-lhe as patranhas desde o primeiro dia em que me buscou pedindo socorro." E a conduta daquele homem que estava ausente foi ali examinada, minúcia por minúcia, detalhe por detalhe, com toda a maldade que envolvia aquele grupo que a princípio estava ali reunido para fazer um trabalho do Evangelho do Cristo, um trabalho de doutrinação de espíritos sofredores, teoricamente, para convencê-los a mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos para algo de bom. Eles chamavam o ausente ali de irmão de vez em quando, classificando ele de velhaco alguns instantes depois. Quer dizer, na frente era aquele amor, aquela coisa, olha, irmão, irmão, e por trás falava mal. Quando a pequena assembleia apareceu já desinteressada daquele assunto, daquele homem, já tinham falado tudo de mal que conseguiram, alguém recordou que o Palhares estava demorando, um outro homem que tinha que estar ali também. Bastou isso para que aí mudasse toda a concentração geral para o atrasado, para o Palhares que não tinha chegado ainda. Após verificar que ninguém se encontrava à escuta ali nas vizinhanças, a senhora Fagundes começou: "Olha, o nosso médium já não é mais o mesmo. Nunca chega na hora, nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado." "Não sabe o que está acontecendo?" perguntou uma outra companheira inquieta. "Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes eu senti nele um cheiro pronunciado de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas de espíritos superiores? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo." Quer dizer, diante de tudo aquilo, eles estavam culpando ainda o médium pelos problemas que o grupo mediúnico vinha tendo, vinha recebendo, né? O doutrinador, como eu disse, o doutrinador é aquele que é responsável por conversar ali quando o médium está incorporado com os espíritos sofredores, para levar uma mensagem de amor, de luz, para tentar fazer ele mudar o seu pensamento, seu sentimento para o bem. O doutrinador fixou um gesto de puritano e considerou:
Enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui, aguardando reuniões improdutivas. Palhares presentemente é um fracasso. Eu tô cansado, sabe, de orar e rogar inutilmente. Passados alguns instantes, entra o Palhares. Chegou ali o médium, identificando entre todos aqueles que estavam ali sorrisos acolhedores, como se fossem trabalhadores do bem vendo um irmão chegando, depois de tudo aquilo que se comentou de mal daquele pobre homem que chegou alguns minutos depois. Mudou completamente a conversação. Ao passo que o companheiro relaciona os atropelos havidos no lar, comenta-se a laboriosa missão dos médiuns. A maledicência de minutos antes se converteu em observações de suposto entendimento fraternal. Quer dizer, a hora que ele chegou ali, atrasado, porque ele teve sim um problema em casa, mudou completamente a conversação, com todo mundo falando que entendia os problemas dele, tendo ali um suposto entendimento fraternal com aquele homem que eles estavam ali, ó, descendo a lenha. O Palhares, que é esse homem aí que chegou atrasado, que eles estavam falando mal, chegou até a se sentir reconfortado e feliz diante do acolhimento que recebeu a hora que chegou. Reúne-se então a assembleia de pessoas ao redor da mesa para começar o trabalho mediúnico. O Azevedo orou longamente, rogando a presença de Enéas, que era o espírito mentor daquele grupo, um sábio mentor dos trabalhos espirituais, e se fez um silêncio profundo. O espírito mentor, o Enéas, não apareceu. Encerrou-se a sessão, os companheiros fixaram o médium, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência das comunicações com o plano superior, com a espiritualidade de luz. O Azevedo não conseguiu sopitar ali os pensamentos íntimos e exclamou: eu não consigo compreender. Há mais de 8 meses estamos como que abandonados. Ora-se com fervor, quer dizer, a gente reza com fervor, pedindo humildemente. Mas, no entanto, o Enéas, o nosso mentor espiritual, o guia desse grupo, não responde aos nossos apelos. Eles pensavam como se a espiritualidade amiga tivesse abandonado eles. E todo mundo concordou, bem desapontado. Na semana seguinte, eles se reuniram de novo. Nessa noite, o Palhares estava a postos, chegou na hora certinha, mas espera-se pelo velho Azevedo. Foi o outro homem, quer dizer, aquele um que estava falando mal na semana anterior foi quem atrasou nessa semana, né? E aí a dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos, afirmando-se perseguida de espíritos das trevas, começou a tagarelice venenosa daquela noite. Baixando o tom de voz, ela falou, sussurrando quase. Disseram-me no bairro que o seu Azevedo não está procedendo como quem conhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo logo após a viuvez. Notificou-me confidencialmente tê-lo encontrado por mais de uma vez em situação equívoca, desfazendo talvez a felicidade de um lar honesto. O Palhares, o médium, inclinou-se, esboçou um sorriso brejeiro e acentuou. Olha, não costumo comentar os defeitos dos outros, e mormente em se tratando de um irmão na fé. Sempre estimei o silêncio da verdadeira caridade. Mas, aqui para nós, a situação é de fato alarmante. Há no episódio muita coisa a lamentar. Inspira pena ao companheiro infeliz. E como o velho Arantes provocasse uma informação sólida para conhecer a procedência da acusação, o médium deu de ombros e respondeu. Pelo menos é o que me disse um colega da repartição. Absurdo! Bradou o Sr. Siqueira, exasperado. Onde chegamos com semelhantes disparates? Azevedo não passa de um miserável hipócrita. Continuavam a operar ali aquelas línguas venenosas quando o companheiro Azevedo entrou no recinto. Efusivas e calorosas saudações. Fraternalmente ele foi recebido. Nem parecia que se comentava tão escabroso assunto em torno da vida dele. Durante meses a fio, a situação do grupo se mantinha inalterada. Acusavam-se as outras escolas religiosas, apontavam-se os infelizes que a aprovação atirava ao escárnio público, discutia-se a posição de lares alheios, e quando faltavam indivíduos para o pasto ali da maledicência, maldiziam as instituições da época, criticavam os homens de responsabilidade do tempo, duvidavam de todos, espalhando-se leviandades e estabelecendo contradições. Antes da prece de abertura, era necessário retirar ali aqueles cinzeiros pletóricos, abrindo-se as janelas para melhorar as condições do ambiente. Decorrido mais de um ano,
que se caracterizara pela excessiva conversação dos encarnados com absoluto silêncio da esfera invisível, com absoluto silêncio da espiritualidade amiga. Azevedo se revelou certa noite mais preocupado e mais emotivo. Estabelecido o círculo de companheiros, o velho doutrinador começou a orar, sentidamente, entre lágrimas. Salientava o tempo de doloroso mutismo dos mentores espirituais. Rogava esclarecimentos, pedia socorro, implorando o auxílio dos protetores benevolentes. Lamentando a ausência de Enéas, que era aquele espírito mentor do trabalho, o guardião, o espírito de luz que trabalhava para auxiliar aquele grupo, o generoso orientador, invisível que tantas vezes se manifestava noutros tempos, o chefe do grupo terminava a súplica. Ó bem-amados, amigos da esfera superior, não nos abandoneis. Se estamos no caminho errado, esclarecei-nos. Por que permaneceis distante há tanto tempo? Por quem sois? Atendei-nos. Ouvi as nossas rogativas, reaproximai-vos de nós, pelo amor de Deus. A essa altura, o pranto chegou a embargar a voz dele. Tão sentido ele estava pela distância dos amigos espirituais que, teoricamente, teriam que estar ali para socorrer aquele grupo. A pequena assembleia chorava também. Todos estavam ali sentidos, comovidos pela ausência das mensagens dos espíritos de luz que coordenavam aqueles trabalhos. Quando a meditação séria empolgou a maioria dos corações, incorporou-se Enéas, o espírito mentor, o guardião daquele grupo, valendo-se de Palhares, o médium, e exclamou para todos, pronunciando cada expressão em tom enérgico e amigo. Hoje não iniciamos a palavra espiritual, rogando ao Senhor vos conceda paz, mas sim pedindo-vos com interesse, guardeis a paz que o Senhor já nos concedeu. Vossa prece comoveu-nos a alma, entretanto estáis equivocados. Nunca estivemos ausentes do trabalho nobre. Aqui nos conservamos invariavelmente no cumprimento do dever, que é fonte de alegrias. Há mais de 1 ano, porém, utilizais todo o tempo no comentário venenoso e cruel. Quando não criticais as nações, as coletividades, os lares e as reputações alheias, costumai ferir-vos uns aos outros. Como vedes, meus irmãos, estamos a esperar por vós, que tanto vos distanciastes da obrigação justa. Recordai que é necessário empregar o verbo, no sentido da criação superior. Falai, construindo, com a vossa palavra, algo de útil para a vida eterna. Não temos por enquanto outra mensagem. Quando terminardes as sessões de maledicência, estaremos prontos a iniciar convosco a sessão de espiritismo construtivo e de evangelho redentor. Passados ali alguns minutos, a reunião estava dada por finda, acabada, e naquela noite todos se retiraram do recinto em silêncio. Olha só que texto maravilhoso, olha só quanto conteúdo para a gente refletir. Nesse conto aí que o irmão X nos traz, fala-se sobre uma reunião mediúnica, sobre pessoas que estavam ali reunidas para trabalhar em nome do bem e que antes do trabalho tanto mal faziam com seus comentários maldosos e perniciosos. E aí a espiritualidade superior estava sim ali trabalhando, mas não se manifestava para aquelas pessoas que não tinham sintonia vibratória adequada para receber aquela dádiva, que só voltou a acontecer quando eles, sentidos, sofridos, se reharmonizaram, sofrendo, chorando ali, pedindo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí os espíritos vêm e dizem, o que está acontecendo é que vocês estão mais preocupados em falar mal da vida dos outros do que em corrigir, em melhorar aí os problemas que nós temos dentro do nosso coração. E aí a gente começa a se questionar, não só sobre trabalhos espirituais, trabalhos mediúnicos, mas sobre a nossa vida. Como está a nossa vida? Tá dando tudo certo, tá indo tudo bem? Ou ao contrário, tem coisas que não dão certo, parece que às vezes fica patinando e não sai do lugar. E a gente fica querendo culpar o mundo, culpa o governo, culpa as instituições, culpa o vizinho, culpa os amigos, culpa a família. Mas não começa a melhorar a sintonia para permitir a atuação de coisas boas na nossa vida. Quanto tempo a gente perde falando mal, apontando, buscando críticas mordazes tantas vezes daqueles que estão ao nosso redor, como que bloqueando, não deixando
que as boas energias fluam através da nossa vida. E aí a gente reclama, a vida não vai bem, a coisa não dá certo. Tudo aquilo que antes era tão bom, de repente começa a andar para trás, de repente começa a dar errado. E isso acontece em todos os campos da vida. Começa a ter problema no campo sentimental, afetuoso, dentro de casa, com os amigos, no trabalho, com o dinheiro. Tudo parece que não dá mais certo, que vai para trás. E aí a gente se lembra dessa orientação aí do Enéas, o espírito mentor aí desse conto que o irmão X nos falou. Como nós estamos colaborando para que isso aconteça na nossa vida? Será que a gente já parou para pensar o tanto que a maledicência interfere e prejudica os nossos caminhos? Será que a gente já pensou nisso? Será que a gente já parou para pensar? Se há algo de errado, será que não é melhor eu buscar ajudar, auxiliar, ao invés de apontar e falar mal? E quando muitas vezes a gente pensa que não pode ajudar e algumas vezes não dá mesmo para a gente chegar e falar, às vezes a gente não tem essa liberdade, essa possibilidade, porque sabemos que dependendo da situação mais seremos atacados do que auxiliaremos. Será que ao invés de falar mal, a gente não pode, na hora que a gente for deitar lá na nossa cama, elevar o nosso pensamento e fazer uma oração por aquele irmão que a gente acha que está em desalinho? E mais do que isso, além de orarmos por aqueles que a gente queria falar mal, será que não é o momento da gente olhar para dentro do nosso coração e ver o tanto que nós estamos precisando melhorar as nossas condutas, as nossas imperfeições, para que a gente possa, então, ser melhor ao longo da vida, melhorar a nossa vida e parar de ficar cutucando a vida alheia, né? Eu trouxe um outro texto também muito maravilhoso aqui, porque aí a gente começa a perguntar, né? Mas como que eu faço para melhorar isso? Tão acostumados que estamos com essas leviandades, com essas coisas ruins, né? A falar mal dos outros, e parece que nós gostamos disso. A gente se sente atraído por essa situação horrorosa aí, que é falar mal, que é pôr lenha na fogueira. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. Mas aí chega um momento que a gente começa a refletir e percebe que isso não é bom, que quando a gente se envolve nessa situação desarmônica, a gente começa a atrair coisas ruins para nossa vida. E as coisas começam a não dar certo, a andar para trás, a virar uma confusão na nossa cabeça e na nossa vida. Aí vem um texto muito interessante que está no livro Busca e Acharás, também é psicografia de Chico Xavier, mas aqui quem nos fala é o espírito André Luiz, e ele tem um texto muito interessante que se chama Recurso Antisséptico. A gente tem ouvido falar tanto em antisséptico aí ao longo da pandemia, né, que serve para quê? Para limpar ali o que está sujo, para tirar o vírus, para tirar aquilo que faz mal, né? E ele vem falar sobre um recurso antisséptico, só que para nossa alma, né? O André Luiz ele fala assim, ó: sabe você que intriga e queixa, no fundo, são resíduos de doenças da alma, comparáveis a certas culturas microbianas que decorrem de infecções no corpo. Aí a gente para pensar. A gente está tão preocupado aí em combater um vírus que vem devastando aí a humanidade, né? E a gente se esquece de cuidar muitas vezes daqueles vírus que devastam a nossa alma, que tornam a nossa alma doente e nos jogam no fundo do poço, dando problemas na nossa vida, que são os vírus, os micróbios aí, as bactérias da intriga e da queixa, do falar mal do outro e do reclamar daquilo que eu tenho na minha vida, né? E ele segue dizendo assim, ó: lamentação e pessimismo podem alastrar-se através de contágio mental, dando aí para a gente um alerta, para a gente prestar muita atenção naquilo que nós deixamos chegar até nós. Quando chega aquela pessoa querendo falar sobre lamentação, sobre pessimismo, sobre queixa, que tudo vai mal, que tudo vai ruim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se contagia, principalmente nesse período onde a gente ouve tanto nas redes sociais se falar mal de tudo e de todos, de instituições, de pessoas, de situações. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se contagie e comece a entrar nessa onda de lamentação e de pessimismo, prejudicando também a nossa harmonia, o nosso interior. Isso não quer dizer nos tornarmos alienados do que acontece em sociedade, mas isso quer dizer nós termos uma posição melhor, proativa na nossa vida, dizendo o seguinte: o quanto a minha lamentação e o meu pessimismo ajudam a melhorar essa situação? A minha reclamação ajuda? Nada? O que ajuda? Qual seria a atividade proativa que eu posso fazer para melhorar o meio em que eu vivo? Aí a gente vai estar melhorando esse caminho aí, sem
cairmos na alienação, não é pensar que vivemos em um mundo cor-de-rosa, não é isso não, mas é saber ter o discernimento de olhar e falar assim, até que ponto eu estou entrando nessa onda negativa que mais destrói, que mais derruba, que mais prejudica, e até que ponto eu estou buscando fazer algo que realmente vai ajudar a melhorar a situação, não só da minha vida, como de todos os que estão ao meu redor. E o André Luiz segue falando assim, ó. Um alarme falso assemelha-se ao estopim curto que suscita a explosão da calamidade, capaz de ocasionar a morte e a dilapidação física de muitas pessoas. A frase cochichada em que se expressam a leviandade e a maledicência, ao arrastar-se de casa em casa, é também suscetível de ser o veneno que arrase ou prejudique existências numerosas. Quer dizer, quando a gente fala aquela frasezinha pequena ali, querendo falar mal de alguém, ué, mas todo mundo comenta, todo mundo fala mal. Será que a gente tem noção da bola de neve que aquilo possa se tornar, prejudicando a vida dos que estão ao nosso redor? E mais, se a gente está acostumado a pensar egoisticamente só na nossa vida, será que a gente tem noção do tanto de coisas ruins que a gente atrai para a nossa vida, prejudicando a vida dos outros, através desses pequenos comentários que a gente diz, ah, mas todo mundo faz, só um pouquinho não faz mal. Será que a gente já parou para pensar nisso, nessa bola de neve? E o André Luiz diz o seguinte, nesse texto maravilhoso: previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio qualquer tóxico verbal que alguém esteja lhe administrando. Nesse trabalho de imunização, comece refletindo que todos somos espíritos imortais e que um dia todos nos reencontraremos uns com os outros. Aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. Compreenda que nós todos, os espíritos ainda vinculados à evolução terrestre, somos igualmente passíveis de erro. Desculpe qualquer ofensa, seja de quem for ou venha de onde vier, e continue trabalhando, de consciência tranquila, reconhecendo o nosso dever de tolerar os comentários doentes nas trilhas do cotidiano, com a certeza de que, no mundo, por enquanto, as conversações infelizes fazem parte do inevitável. Quer dizer, enquanto a gente ainda está nesse momento aí de pequeno nosso, em que a gente tem essa vontade, em que a gente tem esse gosto por falar mal, por fazer intriga, por fazer coisas ruins, enquanto a gente não consegue ainda, não tem condições de acabar com isso no mundo, como diz o André Luiz, ainda é inevitável, né? Porque muitas pessoas ainda se empolgam nessa situação, que nós possamos dar o primeiro passo e erradicar isso da nossa vida, porque daí a gente já vai estar melhorando os caminhos que nós trilhamos, os caminhos que nós percorremos. Queria agradecer vocês pela companhia em mais essa reflexão. Nos vemos na próxima reflexão.